Olá pessoal, sejam bem-vindos no episódio 39 do SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. Então, se você trabalha em posições de liderança na produção, você está no canal certo. Aqui nós damos dicas para que você possa conseguir os seus resultados em um espaço de tempo menor, com dicas muito interessantes em relação à liderança, gestão, OPEX, excelência operacional. Então, se você quer ir mais longe, se você quer uma admiração não somente da sua equipe, mas um reconhecimento da alta direção, do seu chefe imediato, fique conosco que nós temos sempre conteúdos semanais postando para você. Hoje, dando sequência na semana anterior, que eu comentei os meus maiores erros quando eu fui supervisor de produção durante 17 anos no início da minha carreira. Então, eu revelei no episódio 38 os 5 primeiros erros. Eu vou te revelar os 10 erros que foram importantes esse aprendizado e que me prejudicaram realmente naquela época. E eu vou estar revelando não somente os erros, mas como eu superei esses erros. Então, na primeira parte eu te revelei 5, agora eu vou te revelar mais 2 para que o vídeo não fique muito longo, e semana que vem eu vou te revelar mais 3. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para te dizer. Pessoal, eu já comentei sobre o que é importante numa visão holística, que é uma visão de um panorama mais global, mais holístico, olhando de cima, quando você tem um pouco mais de experiência, e é muito gostoso a gente perceber o que deu certo na nossa jornada, o que não deu tão certo, para que a gente possa realmente, através desse canal, dividir com vocês as coisas que também deram erradas para que você não caia nessa mesma armadilha, ok? Então, vamos lá. Hoje, o meu 6º grande erro, para que eu possa dividir com você e contar um pouco dessa história, tá certo? Pessoal, o meu 6º erro na minha carreira, quando supervisor de produção, numa multinacional de autopeças americana, foi conviver com excesso de inventário no processo, né? O que é inventário no processo? Inventário são aquelas peças que ficam entre as operações. Então eu me lembro muito bem que lá pelas décadas de 90 e 2000, a gente tinha realmente uma quantidade muito peças de inventário no processo, né? Nós não tínhamos aí um balanceamento em relação à capacidade que nós tínhamos. E então a gente via peça espalhada para tudo quanto é lado. Então eu vou ter a chance de falar um pouquinho para vocês o quanto prejudicial é a quantidade de inventário no processo, o que você precisa fazer para controlar realmente esse mal que assola qualquer empresa e principalmente tira aí o sono da vida do supervisor. Então vamos lá. Meu 6º erro. O excesso de inventário no processo, que também é chamado de WIP, né? O Work in Process. O inventário nada mais é do que é dividido em 3 partes. O Raw Material, que é a matéria-prima, o Work in Process, que é aquela matéria-prima que já está sendo processada, mas não ainda passou para o estoque, e o Finish Goods, que é a peça que está pronta no estoque para ser enviada ao cliente. Então, a somatória de Raw Material, de WIP e de Finish Goods compõem todo um inventário. E um dos grandes males é o Work in Process, aquela quantidade de peças que ficam na produção esperando ser processadas, que é um grande desperdício. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre ela. Para que eu te dê um exemplo e você possa realmente entender, fazendo uma analogia com uma estrada. Então vamos dizer que você seja um motorista e que adore viajar e pegue o seu carro com a sua família de vez em quando. Qual estrada que você realmente deseja dirigir, pessoal? Presta bem atenção. Você gostaria de uma estrada como essa, né, que não está tão ocupada, onde existe um fluxo constante, não tem tanto trânsito percorrendo aí, a capacidade dela gira aí em torno de 30, 40, 50, 60, até 80%. Você prefere dirigir numa estrada que tenha essa tranquilidade a mais, ou você gostaria de dirigir numa estrada extremamente congestionada, né? Qual que você gostaria de dirigir? Então imagine um pouquinho fazendo essa analogia agora para dentro do seu processo de fabricação,
Daqui a pouco você vai entender bastante esse problema do WIP, na qual eu estou querendo levantar alguns pontos. Pessoal, presta bem atenção nessa frase que é destacada nesse slide, né? Quando a utilização de uma estrada chega a mais de 80%, ou seja, começa a 85%, 86%, 90%, a velocidade do tráfego começa a diminuir. Adicione alguns poucos carros e muito em breve você estará se arrastando. Então, imagine uma estrada quando ela atinge 80% da sua capacidade, né? Quando ela começa a subir para 82, para 83, para 84, para 85. Pessoal, o congestionamento nessa estrada começa a ser a tal ponto que qualquer carro a mais gera um atraso enorme. E na produção é a mesma coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre teoria das filas e você vai entender bem. Então, o work in process nada mais é, na sua fábrica, essa quantidade de carros que lota uma rodovia, que lota uma estrada e faz com que o seu carro ande cada vez menos, e tem um porquê em relação a isso. E existe uma lei da matemática que nós aprendemos numa matéria chamada Teoria das Filas, que é a lei de Little, né? E a lei de Little, ela explica esse fenômeno, né? Se você tem como foco aumentar a utilização das coisas, isso significa muitas vezes, se você quer aumentar realmente a utilização do seu equipamento, você tem uma grande chance, pela lei de Little, a tornar as coisas mais lentas. Olha só que coisa interessante que poucos gerentes, poucos diretores conseguem compreender. Se você realmente quer utilizar o máximo da capacidade do seu equipamento, aumentando a eficiência, deixando ele a trabalhar a mais de 80% da capacidade dele, com certeza você vai deixá-lo mais lento e você vai entender o porquê que você deixa o processo mais lento quando você realmente tenta a utilização máxima de um equipamento. Perceba bem esse gráfico que eu vou mostrar, que ele é oriundo da lei de Little. Então perceba bem, no eixo X eu tenho a porcentagem de capacidade usada de um equipamento, de uma linha. E no eixo Y eu tenho o tempo de espera. Então o que diz a lei de Little? Até 80% de ocupação da capacidade produtiva de uma linha, eu tenho um determinado tempo de espera. Então o tempo de espera ele vai aumentando aqui no eixo Y a partir do momento que eu vou ocupando a minha linha. Quando eu vou ocupando a capacidade de entrega da minha linha diariamente. Agora perceba que a partir de 90% o tempo de espera ele é exponencial. Aqui você tem com um ângulo de curvatura, mas a partir de 80%, perceba bem o que acontece. Quando você ocupa uma linha com 90% da capacidade produtiva dela, você na verdade só tem 10% de capacidade produtiva, porque você ocupou 90% da sua capacidade. E quando você dá esse salto de 80% para 90%, observe para onde vai o tempo de espera. Ele praticamente dobra. Então, a lei de Little explica isso. Quando você planejar a ocupação da sua linha, se você tem, por exemplo, uma capacidade de 100, quanto deve ser a sua demanda ocupada da sua capacidade de 100? 80%, né? Ou 80%, para que você deixe 20% de capacidade protetiva, porque a partir de 80% as coisas tendem a piorar. Por quê? Imagina que você está caminhando numa estrada que está com 90% da capacidade de fluxo dessa estrada ocupada. Se a partir desse momento que você esteja transitando numa estrada tão ocupada, o que acontece, pessoal? Existe uma maior variabilidade de todos esses carros que estão transitando nessa estrada. Existe, portanto, um maior risco de um pneu furar, um maior risco porque tem muito mais carros trafegando
de um motorista ficar desatento em relação à sua dirigibilidade e ocorrer um acidente, existe uma chance maior de mais carros quebrarem por superaquecimento, por falta de gasolina ou por qualquer outro problema mecânico, porque realmente existe muito mais carros transitando, então existem muito mais riscos, muito mais variabilidades inseridas no processo. Por isso que quando você planeja a ocupação da linha em função de demanda, a gente deveria ocupar somente 80% da capacidade produtiva de uma linha, deixando os 20% para que você pudesse manusear e ter uma capacidade produtiva de 20% para suprir uma quebra de equipamento, para suprir a falta de material, para suprir a falta de um operador eventual, porque se você tiver um atraso de algumas horas, você consegue recuperar com uma capacidade produtiva a mais. Se não dá num dia, dá no outro dia. Agora, se você está totalmente ocupado em relação à sua capacidade, não existe mais capacidade produtiva para você recuperar de alguma variabilidade no processo. Então, aí é o que a lei de Little explica matematicamente e que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando verifica a capacidade de uma linha contra a sua demanda. Quais são as dicas para que você possa controlar um pouco mais esse excesso de inventário, né? Então, excesso de inventário, aquela quantidade de peças para todo lado, dão todos esses problemas que a gente acabou de mencionar. No caso mais propriamente de uma linha de produção, você tem sempre que estar movimentando uma peça de um lugar para outro, você tem que ter recipientes, você tem que ter caçambas, você tem que ter caixas para armazenar, você tem que tomar muito cuidado para que o produto que você está manuseando não tenha algum problema em relação à oxidação, se é um produto perecível, protegê-lo contra intempéries, né? Ter realmente um local para você armazenar. Você não pode deixar muitas vezes por muito tempo aquele produto no processo produtivo. Então, assim, você acaba tendo muito mais atenção gerencial do que você deveria quando você tem uma quantidade grande de WIP no processo. Então, qual que é a dica número 1, pessoal? A dica número 1 é sempre você sincronizar o que está entrando no processo com a sua saída, né? Nós fizemos um episódio específico que fala sobre esse tipo de conceito, muito explorado na teoria das restrições, que é o episódio 26. Então eu recomendo você a dar uma olhada nesse episódio, no conteúdo principal, que tem uma série de dicas. Mas a primeira solução para que você não se perca nessa quantidade enorme de inventário, né, de work in process, é você realmente sincronizar o que entra conforme a sua saída, né? É como se fosse uma caixa d'água. Aqui está o fluxo de água através dos tubos, né? Que a alimentação é por gravidade. Perceba bem o seguinte, pessoal, como se fosse realmente um fluxo de água pelos tubos. E perceba-se que aqui na seção E eu tenho uma coisa que chama-se RRC, que é um recurso de restrição de capacidade, ou seja, é o meu gargalo. Então, o fluxo desta linha, né, analogicamente com o processo produtivo, ele é dado por essa restrição. Então perceba bem que depois dessa restrição eu tenho um fluxo contínuo saindo na ponta da linha. Mas perceba que antes da operação restrição eu tenho uma grande quantidade de estoque ou de WIP, de Work in Process. Então eu preciso, para equilibrar o que está saindo, ter um sincronismo com o que está entrando. Então eu só vou puxar a matéria-prima no início do meu processo em relação ao que está passando no gargalo. Então, se um determinado dia você produziu 50 ordens, no outro dia você vai abrir 50 ordens. Se num determinado dia você produziu 30 ordens, passando pelo gargalo, passando pela restrição do seu processo, você vai abrir 30 ordens e assim por diante. Então você sincroniza a entrada de matéria-prima ou de ordens de fabricação em função da sua saída que passa pela área restrição, pela operação restrição que nós estamos mostrando aqui a você. Então essa é a dica número 1.
A dica número 2, pessoal, é você dimensionar um IP estratégico, né? Você ter uma certa quantidade de work in process estratégico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então perceba bem essa curva parecida com U, que mostra, na verdade, o tamanho do work in process em relação a uma linha. Então, o que diz a teoria das restrições? Eu não posso ter uma quantidade de WIP muito grande, que está exemplificada do lado direito desse U, que significa o quê? Quando eu tenho um WIP muito grande, eu preciso ter uma atenção gerencial muito grande, eu tenho que ter muito tempo olhando esse work in process. Por quê? Porque eu vou ter engarrafamentos, né? Vou ter um acúmulo de peças para a operação restrição, como a gente viu naquele fluxo da caixa d'água. Eu vou ter que estar gerenciando muito bem as prioridades das ordens que tem que passar em primeiro lugar, em segundo. Então eu tenho que ter muita atenção em relação ao que está entrando e saindo, e eu tenho muita chance de ter coisas erradas, ter problemas de qualidade. Quando eu tenho problemas de qualidade e tenho um work in process muito grande, eu acabo perdendo muito tempo. E por um outro lado, quando eu tenho uma quantidade de WIP muito baixa, eu acabo tendo um tempo de reação insuficiente. Vamos dizer que eu tenho um fluxo de uma peça. Se eu tenho um fluxo de uma peça alimentando o meu processo restritivo e o processo fornecedor ele quebra, por exemplo, por manutenção, você só tem uma peça para o seu gargalo, então você vai parar a linha inteira. Então, pela teoria das restrições, o que é dimensionar um WIP estratégico? É você ter alguma coisa intermediária. Você não quer ter uma quantidade de WIP muito pequena, por exemplo, tendo o fluxo de somente uma peça, porque você corre o risco de parar a sua restrição, e você também não quer ter uma quantidade muito grande de work in process, porque isso dá uma série de problemas e te rouba muita atenção gerencial. Então o que você quer? Você quer ter um WIP estratégico que fique mais ou menos entre as duas pontas desse U, alguma coisa que fique mais ou menos aqui no meio, porque dessa forma você tem uma atenção gerencial menor com uma quantidade de WIP muitas vezes 50% menor do que você tem atualmente. Então vamos lá, aonde ficaria esse WIP? Então imagine que você tem uma linha de produção onde você tem uma operação que é restrição, uma operação que é gargalo, aquela operação que é mais lenta, que geralmente quando você chega na produção tem uma série de peças aguardando essa operação para ser processada. Então visualmente você já consegue perceber aonde está o seu recurso de restrição compartilhada ou gargalo. Então geralmente ali é que você vai colocar o seu WIP estratégico, né? E é nesse momento que você, colocando uma quantidade de WIP que você vai administrando em função do que vai passando pela restrição, permitindo que novas ordens de fabricação entrem no processo, que você acaba protegendo a sua restrição em função de alguma parada do processo fornecedor. Então, se você tem uma proteção estratégica de algumas horas na frente da restrição, se parar o processo fornecedor por algum problema de manutenção, de falta de matéria-prima, de falta de operador, você ainda está protegido, você está ainda protegendo o seu gargalo por algumas horas. Então, o WIP estratégico é quando eu não tenho poucas peças, nem tenho muitas peças, mas tenho uma quantidade, geralmente 50% da quantidade de WIP que você costuma ter, protegendo a sua operação restrição e fazendo um controle em relação ao que está entrando, dado a sua saída na operação restrição, ok? Então essa é a dica número 2. A dica número 3, em relação ao excesso de inventário, é reduzir o lote de transferência. Então nós falamos um pouco sobre lote de transferência e lote de processamento no episódio número 26. Nós vamos fazer uma simulação no próximo slide, mas é importante que você entenda a diferença desses dois conceitos. O que é um lote de processamento? É o
tamanho do lote. Então, se você tem um lote de 100 peças, se você tem um lote de 200 peças, se você tem um lote de 1000 peças, esse é o lote de processamento, é a quantidade total de peças que você tem na abertura de um lote ou de uma ordem de fabricação, de uma ordem de produção. E o que é lote de transferência? É o quanto você transfere de uma operação para outra. Você pode transferir de uma em uma peça, você pode transferir de duas em duas peças, você pode transferir de 3 em 3 peças. Então, uma dica importante para você reduzir o inventário é você ter um lote de transferência menor, que está lá no episódio 26. Nós vamos dar um exemplo agora, fazendo uma simulação de um fluxo em lote e de um fluxo contínuo. Então aqui eu tenho um lote de processamento de 5 peças e o fluxo em lote a gente vai processar essas 5 peças transferindo de 5 em 5 e a mesma quantidade de 5 peças nós vamos transferir de uma em uma peça. Então você vai ver quanto tempo você demora nesse processamento de 5 em 5, num lote de 5 peças, e quanto você demora processando de uma em uma peça no mesmo lote de 5 peças. Então, quando você reduz o seu lote de processamento, você agiliza o processo. A gente vai te dar um exemplo agora. Então, aqui, por exemplo, nós temos um lote aí de processamento de 5 peças, nós vamos processar 5 peças do início ao final, só que nós vamos transferir na primeira situação de 5 em 5 peças. Então vamos avaliar quanto tempo demora, né? O tempo de processamento por peça é 1 minuto. Então eu gastei 5 minutos para processar a operação A, eu vou gastar mais 5 minutos para processar mais 5 peças e transferir, né? Que eu estou transferindo de 5 em 5 peças. Então eu demoro, na verdade, 20 minutos para transferir de 5 em 5 peças de um processo para outro e eu demoro num total 20 minutos. Agora vamos imaginar o seguinte, eu vou transferir as mesmas 5 peças, mas de uma em uma peça. Vamos avaliar quanto tempo a gente demora, porque a gente está aí reduzindo, né, o lote de transferência. Estamos transferindo em vez de 5 em 5, estamos transferindo agora de uma em uma peça. Então, você pode perceber que na segunda situação, transferindo uma quantidade menor de peças entre um processo e outro, a gente tem, na verdade, 8 minutos contra 20. Então, realmente, essa dica de você transferir numa quantidade menor, você vai ganhar muito mais tempo e você vai fazer com que o processo ganhe muito mais velocidade. Então tá aqui aí uma dica para você combater aí o excesso de inventário. Te dei 3 dicas importantes para que você possa realmente se livrar e aí você percebe por que as empresas japonesas, por que as empresas orientais, elas combatem fervorosamente o IP. O IP para elas é uma praga, então elas têm um controle muito grande para que você tenha uma quantidade realmente muito pequena de work in process no processo e já a teoria das restrições, ela tenta balancear, ela não quer que você tenha um IP extremamente baixo ao nível de ficar com uma quantidade muito pequena e um risco de você parar a operação gargalo porque o seu processo fornecedor teve algum tipo de variabilidade e também ela combate uma quantidade de WIP muito grande. Então, naquela curva U, você consegue perceber que dá para escolher uma quantidade intermediária de WIP para que você tenha aí menos atenção gerencial e consiga ter um fluxo transferindo uma quantidade de peças menor do que você costuma a transferir. Então, esse é o 6º erro que eu trabalhei e que demorei um certo tempo para entender todas essas dicas para que eu não tivesse tanto problema no meu dia a dia. Pessoal, o meu 7º erro agora que eu gostaria de transferir para vocês, esse é muito engraçado porque eu tive muitas discussões, né, com o pessoal do PCP, é a quantidade de conflitos que eu tinha com a área de planejamento porque eu não queria virar setup. Então, eu ainda percebo no dia a dia
uma quantidade de pessoas muito grande na área de produção, principalmente o supervisor, agindo como eu agia lá na década de 90, em 2000, porque eu realmente não queria virar o setup. Então era conflito diário, 2, 3 vezes por dia com o PCP, porque eu não queria virar setup, né? Eu queria ficar produzindo naquela época 2, 3 dias com uma linha, com um lote muito grande, né? Mas desde aquela época já iniciou um movimento de lotes cada vez menores e mais viradas de setup. Então hoje em dia ninguém quer lotes grandes, né? As pessoas querem lotes pequenos e você tem a necessidade de virar muito frequentemente um setup. Então esse aqui foi um dos grandes erros, eu me lembro até hoje muito claro as discussões que eu tinha com o supervisor de planejamento e realmente eu não gostaria que vocês passassem pela mesma experiência aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse erro agora para vocês. Então aí, o meu sétimo grande erro, né? Conflito aí com a área de PCP para não virar setup. Então, vamos lá pessoal, por que eu não gostava de realizar setup? Então eu convido você a refletir para ver se você não tem os mesmos problemas, os mesmos dilemas que eu costumava ter. Então por que eu não gostava de realizar setup? Por que eu não gostava de virar setup, né? Porque aquela virada frequente, né, dentro do meu dia atrapalhava eu atingir as minhas metas, né? Quem que gosta de virar setup, né? Se você perguntar para o supervisor hoje, coordenador, líder de produção, poucas pessoas gostam de virar, mas é um mal necessário. Mas aquilo me atrapalhava, né? O meu dia a dia. E por que atrapalhava, né? Por que atrapalhava eu atingir a minha meta diária? Porque o meu tempo de preparação ele era muito longo, né? Eu tinha muitas vezes aí, ficava até 3 horas virando a minha linha, uma linha aí com uma média de 8, 10 equipamentos, eu ficava quase 3 horas virando o setup entre um lote e outro. E por que meu tempo de preparação era longo? Porque eu não conhecia algumas técnicas simples para diminuí-lo. Pessoal, presta bem atenção, simples, né? Se você hoje tem um conhecimento pequeno de preparação de setup, e isso a grande maioria dos supervisores conhece, e alguns ainda não conhecem, mas deveria conhecer, e não só conhecer, praticar, isso ajudaria demais. A gente vai comentar alguma coisa aqui nessa aula de hoje. Então aí tá aí porque eu não gostava de virar setup. Na verdade, meu setup era muito ruim, né? E aí eu não reconhecia esse grande problema que eu tinha, então eu ficava jogando aí nas costas do planejamento, forçando o pessoal a esticar os lotes por causa de uma ineficiência que era só minha e eu ainda não tinha reconhecido isso. Então nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho aí nos próximos slides sobre essa situação. E qual que é a dica número 1 para que você possa realmente virar setup com mais rapidez, né? A primeira parte, pessoal, a primeira coisa que eu dou dica para você, e aqui são coisas simples e práticas, né, que nós vivemos no dia a dia, é você ter um planejamento de trocas, você ter um planejamento mínimo de trocas. O que é o planejamento? Você precisa visualizar aquelas transições entre um lote e outro. A gente já falou isso no episódio 25, então eu convido você para assistir. Mas o que acontece? Geralmente o planejamento ele tem um Gantt chart, ou um gráfico de Gantt, na qual você tem a quantidade, as ordens de produção, você tem aqui o número no sistema, você tem a descrição da peça, a quantidade, quando entra, e em função de quantas peças você faz por hora daquele tipo de produto, é possível você graficar quantas horas você vai produzir em média aquele lote com aquela quantidade de peças. Então, quando você faz o planejamento através de um Gantt chart, não só uma folha com os números, você começa a enxergar o seguinte, né? Você começa a enxergar aonde está a transição do seu setup. Então, por exemplo, nesse primeiro lote de peças, entre 9 e 10 horas, eu vou ter uma transição. Depois eu vou ter uma outra transição das 13 às 14, vai cair bem na troca de turno. Eu vou ter uma outra transição das 17 às 18 e assim por diante. E quando eu consigo enxergar a transição,
1 hora antes eu começo a fazer a minha preparação do setup. É tudo aquilo que eu posso preparar com a máquina ainda rodando. Então a primeira coisa, pessoal, é ter a visualização dessas transições, né? E você pode se associar ao seu planejamento para que ele te mande um gráfico gigante e não simplesmente uma folha com um monte de ordem de produção, com um monte de quantidade de peças a ser produzida. Não, você precisa enxergar essas transições para que você possa, 1 hora antes aproximadamente, aí depende muito da quantidade de coisas que você tem que se preparar com antecedência, para que na hora do setup você tenha tudo às suas mãos. Então a primeira dica aí é a parte de planejamento e visualização das transições para a questão aí de você ter aí um conflito que eu costumava ter muito com a área de planejamento. Pessoal, a dica número 2, depois que você consegue visualizar essa transição e você consegue se planejar na sua preparação, né, é a preparação propriamente dita, é o detalhamento da preparação. Então nós já falamos isso também no episódio 25, é como você visualizasse aqui aquele planejamento, aquela preparação que rola quando você tem aí a troca de pneus na Fórmula 1, né? Então nós vamos falar em detalhes aqui o que a gente entende como preparação para que você possa fazer a visualização e a preparação do seu setup. Então qual é o segredo então de um setup rápido, pessoal? Você pode assistir em detalhes no episódio 25. Um setup rápido é aquele setup onde existe um planejamento para a troca que nós já mostramos em função aí das transições que você pode trabalhar junto com a sua área de planejamento. Um outro segredo é que você realmente não espere para que você tenha realmente a matéria-prima pronta, né? Que muitas vezes a gente chama de full kit. A matéria-prima tem que estar pronta do lado do operador, num lugar estratégico para que ele não tenha necessidade de ficar procurando a matéria-prima daquela ordem que está entrando. Outro segredo do setup é que você não espera procurando ferramentas. As ferramentas estão do lado, às mãos. Eu muitas vezes na minha época eu tinha regulagem na frente de uma retífica, atrás da retífica, então eu tinha em pontos estratégicos um kit onde a gente já deixava aquele jogo de chave Allen preparado na parte frontal, preparado na parte de trás da máquina para que não tivesse realmente a necessidade de procura. Então não há espera de ferramentas, não há espera de dispositivos, principalmente dispositivos de medição e de engate rápido. Não há necessidade de ajustagem, aquela tentativa e erros. Então muitas vezes é necessário você fazer alguns gabaritos de ângulo, de proximidade, para que você possa tirar aquela furação, aquele ângulo, aquele comprimento o mais próximo possível e, se necessário, exatamente como pede a aprovação daquela peça, daquela característica. E tempos curtos de medição e aprovação, né? Eu, na minha época, muitas vezes eu perguntava para o meu líder como é que estava a preparação de setup. Ele falou, certo, então nós já fizemos a preparação, né? A preparação demorou 10 minutos, mas agora está lá com o pessoal da inspeção. Pessoal, muito atento em relação ao conceito de setup. O conceito de setup é o tempo necessário entre a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote posterior. Enquanto o próximo lote não estiver aprovado e rodando, está contando o tempo de setup. Então, muito cuidado quando alguém tira para alguém fazer a aprovação, né? Então, antigamente tinha muito isso, não sei se hoje em dia ainda é necessário fazer a aprovação do setup com a máquina aguardando. Então fique atento, porque enquanto a máquina não estiver rodando, o tempo de setup não foi concluído. Então aqui estão alguns segredos para você. Então um grande detalhe também é ter uma equipe muito bem treinada e, uma vez que está treinada, ter um processo muito bem padronizado. Então, ainda falando um pouco de setup, para que você tenha noção de o quanto você pode ganhar em relação a uma boa preparação, imagina que você tem um lote A, essa barrinha é o momento em que termina o lote A, que acabou a última peça a ser processada, e essa outra barrinha é o início da primeira peça aprovada do lote seguinte, que nesse caso é o lote B. Perceba que toda essa faixa vermelha
é o tempo de setup atual. Só que quando você não consegue as preparações das atividades de setup externo, você acaba jogando tudo para o teu setup interno. Qual que é a diferença de setup externo e setup interno? Setup externo são aquelas atividades que eu posso fazer do lote que vai entrar daqui a pouco com a máquina ainda em movimento do lote corrente que está sendo produzido. E a atividade de setup interno é aquela que eu tenho que parar o equipamento para poder realmente fazer. Então, quando a gente não conhece as técnicas, quando a gente não tem este conceito com clareza, eu deixo para preparar tudo quando a máquina está parada. Então, esse potencial externo eu acabo perdendo. Então, pessoal, muito cuidado com isso, que quando eu realmente, através de um planejamento, eu consigo preparar esse potencial de atividades externas, eu chego a ganhar até 60% de redução do tempo de setup. Ou seja, quando eu paro o equipamento, quando o lote acabou de ser processado, o lote corrente, eu tenho tudo preparado, pronto do lote posterior para que eu somente agora possa fazer a regulagem do meu equipamento. Então, perceba a oportunidade, pessoal, em torno de 60% quando você tira esse potencial externo dentro do interno. A segunda parte, pessoal, que é feita a curto prazo, uma vez que a preparação de setup externo ela pode ser feita imediatamente, e é o que? É você melhorar o tempo de preparação com a máquina parada. Então você pode fazer algumas otimizações, você pode ter aí alguns materiais prontos. Eu costumava, por exemplo, ter um eixo de rolos diamantados que iria entrar já pronto, então eu tirava o que estava na máquina, colocava o reserva já montado, porque isso me ganhava tempo. Inicialmente eu só tinha um eixo, então eu tinha que tirar o eixo, tirar os espaçadores, tirar o diamante, montar um novo espaçador. Então quando você tem todo esse eixo já montado, você evita de perder tempo na preparação. Ou quando você já tem alguns gabaritos de aproximação da medida ou algo parecido, dependendo do tipo de produto que você tem, você consegue reduzir o tempo de preparação interna. Então aí quando você trabalha você ganha 60% e mais 10% de preparação do setup interno, você chega a reduzir até 70% a curto prazo. E a médio prazo é aquele planejamento em que você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para que você tenha aí alguns dispositivos mais projetados. Aí você começa a ter a necessidade talvez de gastar dinheiro. Então, basicamente, numa implementação imediata e curto prazo, você chega muitas vezes a reduzir até 70% da sua preparação sem nenhum tostão, pessoal, sem nenhum tostão. Então olha só o que é importante a gente não somente conhecer, mas eu conheço essa técnica, tudo bem, mas você pratica, você já acostumou a filmar o setup, você já procurou discutir com a sua equipe essas oportunidades, qual é a sugestão deles, o que daria para fazer imediatamente, o que poderia fazer daqui a um mês, daqui a 3 meses. Então esse tipo de oportunidade é uma coisa impressionante, e quando eu comecei a aprender essas coisas e colocar em prática, a gente caiu uma preparação média de 3 horas para no máximo 30 minutos aí num curto espaço de tempo. Então é realmente muito potente, e sabendo disso você não vai ficar aí discutindo com o PCP para que ele estique teu lote. Eu te dou uma dica, pessoal, seja bom de virar setup. Quanto mais você for bom de virar setup, mais você vai ter aí um bom resultado, mesmo com muitas trocas, porque a tendência natural é que os lotes sejam diminuídos a cada dia. Bom, então pessoal, hoje nós comentamos aí 2 erros de trajeto, nós já comentamos 5 da vez anterior, de vídeo anterior. Hoje eu falei um pouco sobre o meu erro de conviver muito tempo com work in process ou peças em processo. É uma praga e você precisa combater, porque ela gera uma quantidade de variabilidade muito grande que faz com que você tenha que despender uma atenção gerencial muito grande.
E quando você fica lidando com esses problemas que acontecem na peça, o seu pessoal, você é drenado do foco principal de outras atividades mais importantes para que você bata a sua meta. Então, muito cuidado, eu já te dei dicas para que você possa combater isso. E o segundo são os conflitos que eu tinha aí com o planejamento, porque eu não queria virar setup, né? Então, eu tinha realmente brigas pesadas, né, com o meu colega supervisor, quando na verdade a responsabilidade era toda minha, porque eu não tinha um setup rápido. E aqui eu te dei algumas dicas de como você pode virar o setup rapidamente. Então, por que você tem que realmente ficar atento a essas armadilhas, pessoal? Eu já falei na outro vídeo, eu vou falar de novo. Quando a gente começa a ficar mais experientes e ver toda essa perda de tempo, esse desperdício em relação a esses erros, faz com que você realmente costume aí a perder o foco e perder a oportunidade de você trabalhar aí com algumas ações simples, né, com esforço baixo ou com esforço um pouco mais alto, mas que tenha um grande impacto no resultado. Então você sempre tem que focar esses quadrantes 1 e 2 dessa matriz, né, que são alto impacto, às vezes com pouquíssimo esforço, que é o caso da preparação do setup externo, que é o caso de você, por exemplo, sincronizar a abertura de ordens ou a puxada de matéria-prima em relação ao que passa pelo seu gargalo, né? Ou alguns projetos de melhoria, algumas iniciativas de melhoria que vão dar um pouco mais de esforço, mas que ainda vão ter um grande resultado para que você possa realmente ter foco e ter, principalmente a partir do momento que você tem foco agindo nesse tipo de erro, você vai conseguir alavancar os seus resultados, porque você tende a não ter desperdício de tempo e em função disso você vai ser reconhecido. Pessoal, reconhecido e admirado se você tem resultado. Então, se você tem resultado e você trabalha focalizado, você não faz multitarefas, como a gente comentou, e se você tem esses tipos de problema que eu acabei de mencionar nesse vídeo, você pode realmente, com ações focalizadas, ter um impacto incrível, né, com um pequeno esforço ou com um esforço um pouco maior, que vai garantir que você realmente tenha resultados significativos maior e impressione realmente a sua gerência, a sua direção, bem como a sua equipe. Então, pessoal, fique muito atento em relação a isso. Hoje, mais 2 dicas para vocês. Eu gostaria de saber se ela realmente pode te ajudar a acelerar seus resultados, né? Se ela gera valor para você. Então, se você gostou, se pode te ajudar no dia a dia, por favor, aí deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua sugestão para que a gente possa cada vez mais agregar valor. Então, hoje eu trouxe para você mais 2 experiências que eu trouxe aqui da minha vida de supervisor e espero que isso realmente possa fazer diferença para você. Então, meu muito obrigado. Esse é o SOS Supervisores, o canal que leva você muito mais longe, e até o próximo episódio.